A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar batendo um papinho, né? Sobre o vídeo do nosso precioso, precioso, porque presta atenção à expressão de tratamento, né? É porque toda alma é muito preciosa diante do meu Deus, né? Entendeu? Prova está que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Consegue imaginar aquele que é o Criador de todas as coisas, que Deus não fez nada com as suas mãos, né? Ele falou e aconteceu. E essa fala, essa voz, essa expressão, essa manifestação oral na eternidade é o Senhor Jesus, né? O apóstolo João diz lá no primeiro capítulo do Evangelho de João: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? E depois no verso 14 diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo é palavra, é expressão, enunciação, é voz, entendeu? Deus não fez nada. Você lê lá no primeiro capítulo de Gênesis: e disse Deus, haja luz e houve luz, né? E disse, ele falou, a voz saiu, a enunciação, é Cristo na eternidade. Não tinha o nome de Jesus, não era o Cristo. Cristo é título, né? E na cruz, as suas últimas palavras foram quais? Uma das suas últimas palavras, né? Veja o que ele disse, né? Pai, perdoa-lhes. E ainda não somente pediu que os seus algozes fossem perdoados, como argumentou até em favor deles. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Entende? Então eu não posso ter outra expressão de tratamento, né? É precioso, irmão. E trato irmão, essa palavra, no sentido humano, tá? Vamos dizer assim. É como os corintianos, né? Eu sou corintiano. Alguns aí, tem um entregador de pizza aqui para mim, né? Ele é corintiano. Ele fala: ô irmão, porque eu sou corintiano, ele sabe disso, né? Ele me chama de irmão, tá? O pessoal da maçonaria também se tratam como irmãos, né? Entendeu? Mas não no plano espiritual, né? No que se refere a pertencer ou não ao corpo espiritual do Senhor Jesus, infelizmente, não sou irmão dele, né? Porque ele mesmo vai, ao longo desse vídeo, você vai ver o absurdo, né? E a contradição a respeito daquilo que o Senhor Jesus ensinou, do que a Escritura Sagrada, que é inspirada pelo Espírito Santo, ensinou, e aquilo que ele crê, né? Então, vamos continuar conversando, né, sobre o que disse o nosso precioso irmão, né? E veja, quando eu fiz esse vídeo, eu só tinha visto um comentário dele, né? Muito agressivo, insultuoso, né? Eu tive o devido cuidado de esclarecê-lo, né? E escrevi de maneira particular no canal dele, de maneira particular, eu expliquei para ele. E o que eu recebi de volta foi mais agressões e ofensas, né? Me mandando, até me dizendo que eu sou Judas, traidor, e que eu estou uma alma perdida e tal. Olha, se eu sou realmente uma alma perdida e ele é um crente salvo, ele deveria, então, denunciar a minha situação e estender a mão para mim, né, para me tirar da minha perdição. Que é o que eu faço, né? Eu falo das pessoas: a sua situação é terrível, você está condenado, olha, mas se arrependa, se converta, né? Há perdão para você, cria no Senhor Jesus. Eu mostro a porta da salvação, o caminho da salvação. Não, mas ele não faz isso, né? Porque ele não tem a experiência da salvação em si próprio.
o máximo que ele consegue confessar é que se ele for firme e fiel, ele vai entrar. Como não tem firme e fiel, são todos miseráveis pecadores, não tem firme e fiel, não há ninguém firme e fiel. Se duvida, pergunta para o seu ancião, seu cooperador, se ele é firme e fiel. Se ele for bem honesto, ele vai confessar, vai dizer, ele vai até impostar a voz, né? Sabe aquela voz solene? O sujeito imposta a voz assim. Oh, irmão, é só pela misericórdia de Deus. Assim. Mas cuidado, hein? Ele pode se sentir ofendido, né? Porque o ego dessa gente é tão grande, né? Porque são massageados. O ego massageado, ele vai crescendo, né? A vida toda, né? Ouvindo pregações, você é um santo Deus. Você não peca, não sapeca, não dá bola para boneco. O máximo que você consegue é fazer uns errinhos, né? Que são toleráveis por Deus. Uma coisa assim, naquele dia, Deus vai mandar você para o inferno. Aí o crente da congregação levanta os olhos assim. Oh, Senhor, mas eu era crente da congregação cristã do Brasil, entendeu? Aí Deus vai falar, tá bom, meu filho, passa a mão na cabeça dele. Tá, então, não, você pode entrar, viu? Você pode entrar. Não confessam o pecado em suas vidas. Eles, no máximo, admitem que cometem erros. Fizeram uma separação entre erro e pecado, né? Pecado e erro é uma distinção que não existe, né? A palavra para pecado no Novo Testamento é hamartia. Né? Hamartia significa erro. Está mostrando que todo erro é pecado e todo pecado é um erro. Agora, tem erros que ofendem a Deus e outros. Essa é a diferença. Tem coisas que ofendem a Deus e tem coisas que não ofendem a Deus. Você entrar numa rua, o ensino do Novo Testamento é este. Você faz uma conta, 2 mais 2 igual a 3, você errou na matemática, não foi? Mas você não pecou diante de Deus. Foi um erro matemático. Outras coisas ofendem a Deus. É essa a diferença. Só isso. Não, mas eles criaram aí são inventores, até inventa a língua portuguesa. Tem uma porção de coisas assim, né? Para adaptar, né, a língua portuguesa. Outras vezes é para adaptar a Bíblia às heresias que eles pregam, né? Então tá bom. Tá? Bom, é o seguinte, no vídeo anterior... Bom, então eu não tinha visto ainda, né, o que ele está dizendo para mim num vídeo que ele publicou, acho que foi na quinta-feira passada, né? Eu não tinha visto, eu vi ontem, domingo, às 18h30, que ele, num vídeo chamado... Como é que é? O vídeo dele? 86 canais, né? Como é que é? 86 canais. 86 canais que vendem e comercializam o nome do Senhor Jesus. E aos 10 minutos do seu vídeo, ele dá o seguinte recado, ele menciona a minha pessoa. Veja o que ele diz. Jair Ferreira do Amaral. É outro também, tem milhões de visualizações. Tá cheio, ó, de monetização caindo na conta corrente. Conta poupança, tá? Tá recebendo para pregar o evangelho. Tá recebendo para falar da congregação que está no Brasil. Ou seja, o cara é hipócrita. Por quê? Se ele não gosta da congregação que está no Brasil, por que ele ganha dinheiro em cima do nome dela? Mesmo que seja uma crítica negativa. Eu tô fazendo crítica negativa, ó. Mas eu não tô ganhando nada em cima do nome da placa da congregação, não, pessoal. Bem, eu poderia, né? Mais tarde eu vou tratar de detalhes a respeito dessas coisas que esse homem está falando, né? Detalhes. Para ele, detalhes, não. Para mim, não. São importantes porque é um ensino da palavra de Deus a respeito do uso do dinheiro, né? Mas eu vou, então, para acabar com essa conversa, ao cerne da questão, tá? O coração. As motivações que o levaram a ser um crítico da congregação cristã no Brasil, né? Quais foram as suas motivações? Eu vou dizer as minhas motivações. Tá?
Muito embora todo mundo fala aí nos comentários que eu adulterei, que eu forniquei, que eu roubei dinheiro, que eu tinha ambição de ser ancião, um monte de coisas, porque são pessoas que tiveram a sua mente manipulada para raciocinar desse jeito, né? Esquecendo que algumas pessoas tomam um posicionamento, tomam uma atitude por uma questão de dignidade. De dignidade. Por exemplo, vou citar um exemplo, tá? Martin Luther King, um negro que levantou uma bandeira lá nos Estados Unidos, na defesa dos direitos do negro. Por quê? Porque se o negro fosse a um restaurante para almoçar ou tomar um lanche, no restaurante tinha um lugar separado só para negros. Tá? Ele não podia comer onde comiam os brancos. O sanitário, tá? Se ele quisesse urinar, o sanitário tinha também um sanitário para negros. Ele não podia urinar no sanitário de um branco. Os ônibus, tá? No fundo, tinha alguns bancos reservados a negros. Entende? Eles não podiam sentar-se onde se sentavam os brancos. Martin Luther King mudou essa história. Entende? Ele não fez isso por dinheiro. Por nada. Por princípios. Ele era um homem crente, um cristão. Por consciência cristã. Entendeu? Que podemos ter a cor da pele diferente, mas o sangue que corre em nossas veias são iguais. É o mesmo sangue. Entende? Então, ele morreu por causa disso, inclusive. Tá? E eu vi estas coisas acontecerem diante dos meus olhos. A princípio, quando eu vi o irmão Zé da Cruz, aqui da Curuçá Nova, né, fazer isso que eu falei, fora daqui, você é um cadáver, porque o porteiro foi lá e falou para ele, ó, fulano está aí, entendeu? O Valentim, aqui da cidade nova, aqui da Vila Jacuí, né, a mesma coisa, fora daqui, você é um cadáver. Eu pensava, é a loucura desse camarada, esse camarada não conhece a Bíblia, que loucura, que é isso, que é isso? Entende? Mas eu estava, vamos dizer, estava lá da congregação lá, entendeu? Minha esposa, minhas filhas criadas ali, né? Até que eu descobri que praticavam lista secreta de ensinamentos. Reuniões secretas onde é o pessoalzinho da maçonaria, né? Perverteram as doutrinas da igreja, entende? E criaram aí um ocultismo desgraçado. E essas crenças aí eram passadas por meio de listas secretas de ensinamentos que o ancião ia então pregar na tribuna por meio de linguagem subliminar, manipulando a mente das pessoas. Entendeu? Então eu me indignei contra isso. E o que fiz? O que fiz? Fui procurar destruir a congregação? Não, em absoluto, porque isso é ignorância do que a Bíblia diz. É ignorância, é apostasia até das nossas doutrinas originais, que são essas daqui, ó. Entendeu? Então são duas coisas que eu fiz. Pregar o Evangelho para o nosso povo e ensinar o que a Bíblia diz a respeito das nossas doutrinas. Agora, como estão numa apostasia infernal, evidentemente que essas coisas são combatidas, meus pronunciamentos, as minhas afirmações foram violentamente condenados. E eu o que fiz? Nós fundamos lá com o Ricardo Adam, uma associação, a Associação dos Membros da Congregação Cristã no Brasil. A proposta era essa, não destruir a congregação. Vamos mostrar que estas pessoas que foram expulsas do templo, a vida espiritual nelas, elas ainda amam a Deus, querem servi-lo, fazer sua vontade. E que não existe o cara que... Pecado de morte é só blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? E no meio deles, tem os que entraram em contradição mesmo, cometeram o pecado do adultério. Mas também teve aqueles que não cometeram nada disso. Apenas foi numa igreja aí, foi congregar na igreja batista ou no metodista, e foram expulsos da mesma maneira, entende? Então,
Fundamos a MCCB por causa disso. Um parênteses aqui, tá? Naquele tempo, em 2001, 2002, por aí mais ou menos, tá? Acho que foi em 2002, acho que 2002, 2003, acho que foi 2004, acho que foi por aí, que fundamos a MCCB. O Ricardo Adão não manifestava essas ideias aí não, tá? Em absoluto, ele não manifestava essas crenças, que isso aí, essas crenças que ele está apresentando aí, que parece que foi uma descoberta que ele fez, não tem nada de novo nisso aí. Marcion já pregava o que ele estava pregando há 1800 anos atrás, entendeu? Marcion, não tem novidade que ele está falando aí, é um absurdo, isso é um absurdo, né? A doutrina de Marcion, rapaz perguntou qual era o problema. Eu falei, o exagero, todos eles são os exagerados, não é uma casuzice, porque eu sou exagerado. Sim. Tem que exagerar. Exagerado. Aí exagerou, foi além, exagerou, foi a menos, esteve a menos, não pode exagerar. Então Marcion era exagerado. Ele, por exemplo, queria que na Bíblia dele houvesse apenas o Evangelho de Lucas e só as cartas de Paulo. Não é assim? Porque como Lucas era o historiador de Paulo, era discípulo de Paulo, ele era, esse Marcion, um cara profundo e totalmente paulino. Ele era um paulino. Só paulino. Fanática e doentiamente paulino. Ele achava que o único evangelho digno de crédito era o de Lucas, por causa de Paulo, da influência de Paulo. Queria fazer uma Bíblia que fosse só Lucas e Paulo. E criou uma denominação que naquele período cresceu imensamente, porque ele era um cara carismático, bom de bico, culto, interessante, provocativo, inteligente, tinha uma genialidade nele e um exagero brutal. Aí criou esse grupo, foi radicalizando tanto e foi ficando tão hostil que acabou sendo taxado de herege. Ele chegou ao ponto de dizer que toda palavra de Deus no Velho Testamento era do diabo. Que isso? Ele chegou a dizer que Javé era uma manifestação de Satanás, que enganou Moisés, Abraão e todo mundo. Então é um doidão. Agora, ele se concentrava em Jesus. Jesus era tudo e basta. Mas não é porque Jesus é tudo, que tudo quanto aconteceu antes, conquanto esteja caduco, a maioria das coisas tem entrado em estado de caduquice, mas elas continuam tendo seu significado, seu valor histórico indicativo do que Jesus cumpriu de maneira absoluta. De modo que quando Jesus é minha chave hermenêutica, o Velho Testamento é uma lindeza para mim. Eu leio o Velho Testamento o tempo todo, você sempre me viu lendo o Velho Testamento, mas eu leio tendo Jesus como filtro. Até quando eu leio textos do Velho Testamento, você já viu que eu não tenho nenhum pudor de quando o Velho Testamento fala besteira em relação ao Evangelho, quando manda matar e o Evangelho manda perdoar, quando manda se vingar e o Novo Testamento manda esquecer, quando manda justiçar e imprecar e a palavra de Deus manda abençoar, orar e ir adiante, eu corrijo. O que quer, porque Jesus é o absoluto, eu não vou ficar lendo aquilo com o que eu não concordo, e não concordarei nunca mais. E que se o autor que escreveu daquele tempo, centenas ou milhares de anos antes de Jesus, estivesse vivo hoje, tivesse lido o Evangelho, compreendido o Evangelho, ele irá e tirava aquilo também, não faria sentido. Se Jesus é o absoluto, Jesus é o absoluto. Então, o Marcion não conseguia ler o Velho Testamento porque para ele Jesus não era a chave hermenêutica. Se Jesus fosse a chave hermenêutica, ele examinaria todas as coisas e em Cristo ele reteria o que é bom. Esse é o espírito do que equilibradamente se ensina e qualquer pessoa de bom senso entende. À luz do todo do Novo Testamento.
Mas, infelizmente, entre nós, o que eu estou dizendo é aramaico. Eu estou falando aramaico. Estou falando grego. Quem me dera estar falando hebraico. Está cheio de judaizantes ali que poderiam até me entender melhor. Mas não, eles não compreendem a minha linguagem. Aliás, é uma das razões da loucura que se encontra a congregação cristã no Brasil. Ele queria ser ancião, né? Com essa cabeça. Evidentemente que se fosse consagrado ancião na congregação, ele haveria de pregar essas loucuras que está falando aí agora, por meio de linguagem subliminar, mentalizando as pessoas na apostasia. Isso é uma apostasia infernal, né? A congregação é a prova da situação miserável que se encontra a congregação, porque está cheio de ancião que não crê na ressurreição corporal de Cristo, não crê na salvação pela fé, quer entrar, a grande maioria quer entrar no céu com seus próprios esforços. É uma loucura, né? É uma loucura. Apostasia, isso é apostasia. Os irmãos primitivos não acreditavam em nada disso. Entende? Então é uma prova, né? Ele é uma prova do que eu digo, né? Coloca no ministério os seus parentes, seus amigos, os parentes dos parentes, os amigos dos parentes por afinidade, tá? Um monte de... tudo um... E vira essa confusão aí, o Ricardo Adan, é isso aí. E a prova que a maçonaria, o Ricardo Adan é prova da existência da maçonaria. Naquele tempo, né, eu não estava preocupado se ele era maçom, estava envolvido com maçom, se a MCCB tinha por trás a maçonaria, protegendo a MCCB. Eu não estava preocupado com isso. Eu vi que eu estava sozinho na parada, tá? Eu estava sozinho na parada. Mas eu vi que o Adan, se não era maçom, ele tinha por trás gente da maçonaria, né? Orientando, apoiando, estimulando. Teve até uma oportunidade que ele falou que ele ia falar, nós estávamos sendo ameaçados de morte, né? Ele ia falar com o grão-mestre da maçonaria. Entendeu? Quando nós fomos lá no Brás para entrar lá na reunião geral lá dos anciãos, né? E ele esperava a presença de algum maçom, que provavelmente um ancião, que nos iria introduzir lá dentro na reunião, né? E esse maçom não apareceu, né? Então eu vi essas coisas, mas eu não estava nem preocupado com maçonaria. Eu estava lá na MCCB para pregar o Evangelho para aquelas almas, são almas perdidas, né? Sem esperança de salvação, homens religiosos, né? Querendo entrar no céu com sua firmeza, sua fidelidade, suas boas obras. Que a Bíblia, a nossa doutrina não é nada disso, não é nada disso, né? A nossa doutrina, o Carlos Zeinar aí já viu o vídeo, já viu que dá um pitaco. Mas veja aqui, ó, a nossa doutrina, aqui, o quinto ponto de doutrina, diz aqui, ó, que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Se fosse por firmeza e fidelidade, estaria escrito aqui, ó, a regeneração, o novo nascimento, só se recebe pela fé e a firmeza e a fidelidade. Se fosse pelo batismo, ó, estaria escrito aqui, ó, pela fé e o batismo. Se fosse por boas obras, pela fé e as boas obras. Se fosse pela igreja que salva, pela fé e a igreja que salva. Mas não está escrito está escrito que a regeneração ou o novo nascimento, que são coisas que acontecem simultânea, como acontece o novo nascimento. O que é isso, né? O Senhor Jesus disse, eu vos enviarei um Consolador, e Ele estará convosco e habitará em vós. Quando o crente de fato crê, ele recebe o Espírito Santo de Deus para habitar nele. E é este o novo nascimento. Ele é regenerado. Regenerado quer dizer o quê? Gerado novamente. Ele foi gerado pelo homem, como diz lá em João, né? O verso 12 diz, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus.
A presença do Espírito Santo gera ele novamente. Agora um filho de Deus, um legítimo filho de Deus, nascido de Deus. Entende? É isso que acontece, é simultâneo. Agora, no Inário número 5, eles perverteram esse ponto de doutrina. Eles fizeram uma salvação em 2 etapas. Aqui, eles a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé. Eles fizeram em 2 etapas, que a regeneração e o novo nascimento. É uma salvação em 2 etapas. Tá? Que eu até gostaria, Carlos Einar, você que é o supra-sumo, é o enviado, né, da maçonaria da Congregação Cristã do Brasil, né? Você é um enviado desses homens aí. Explicasse para mim como é que é esse negócio aí, que eu não estou entendendo. Tá? Na minha cabeça é o seguinte: os seus pecados são perdoados até o dia do seu batismo. Daí para frente é por sua conta, né? Entendeu? Para mim então, o batismo é a primeira etapa. A segunda etapa é quando você entrar na glória de Deus. Eu acho que é isso, eu não sei. Então explica direitinho isso para mim, tá? Você fala com eles lá, fala com a maçonaria, fala com os grãos mestres da maçonaria que governam a Congregação Cristã do Brasil para ele explicar isso para nós, né? Tá bom? Bom, então voltando, né? Eu me indignei com a Congregação Cristã do Brasil por razões de consciência, por dignidade, tá? Porque, a princípio, eram pessoas que tinham cometido o pecado do adultério e da fornicação. Depois a lista cresceu, né? Eu já estou na lista também. Eu entrei na lista. Não adulterei, não roubei, não menti, não enganei, não forniquei, não precisa nada disso. Se ele soubesse alguma coisa a meu respeito, já estaria aí, conhecimento de todos. Não, vieram até investigar aqui, vieram investigar aqui o ministro aqui, né, para saber a meu respeito, mas não tenho que me acusar. Sou respeitado por muitos aqui do ministério. Teve uma reunião, minha esposa passou por uma cirurgia, né? Vocês devem ter notado a minha ausência aí. Parei de fazer vídeos e tal, porque passamos uma situação dificílima. Tá? Minha esposa fez uma cirurgia gravíssima, passou por uma cirurgia terrível, né? Então, eu parei de fazer vídeos e tal, né? Mas teve uma reunião, vieram fazer uma reunião aqui na minha casa, e a palavra foi oferecida à minha pessoa, que nem vou à congregação, não vou mais. Cansei de ouvir salvação por meio de boas obras, né? Anulando completamente a suficiência do sangue derramado na cruz do Calvário. Vou fazer o que lá? Tá? E ofereceram a palavra para mim. O Senhor estava me dizendo, prega a palavra, 53 de Isaías. O último hino falava sobre o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, né? Então eu exortei a palavra para eles, né? Entendeu? Então, eles me respeitam. Tem quem não gosta de mim, lógico. Fazer o quê, né? Mas me respeito. Porque não tem do que me acusar. Então, eu fui lá para a MCCB só para isso, né? Para pregar o Evangelho, né? E mostrar esses absurdos, porque você mostra a verdade, tem que apontar o erro, não tem jeito, né? Entendeu? Agora eu pergunto para você, né, o CCB, verdades, entre aspas, né? Em realidade, quais foram as suas motivações para você ser um ardoroso, né, crítico da Congregação Cristã no Brasil? Quais são suas motivações? Veja, se você disser, não, é porque o meu casamento foi infeliz, não deu certo, tal, eu caí numa contradição, tal. Eu não te condeno por isso, não, tá? Não te condeno por isso. Entendeu? Só estou mencionando isso
para que você saiba, né, que as minhas manifestações são de caráter de consciência cristã, tá? Uma questão de dignidade, porque eu vi pessoas inocentes, tá? Como o caso do jovem que se sentou na linha do trem para ser atropelado, que não adulterou, não fornicou, não fez nada disso. Foi porque esses homens não têm respeito com as pessoas, entendeu? E trataram-no mal, muito mal, muito mal. Ele pode dar depoimento, contar essa história para vocês, tá? Porque hoje ele é casado, pai de 5 filhos, jornalista, e me dá a liberdade de dizer o nome dele. É Reginaldo Fernandes. Tá, vai. Procura ele no Facebook, pergunta a história dele, que ele vai lhe contar a sua história. Tá? Mas tem outros mais, A coisa de uns 6 meses, 8 meses, ligou uma senhora, não sei se é jovem, eu não conheço ela pessoalmente. Para mim é uma pessoa de meia idade, aí de seus 35, 36 anos, entende? Ela cresceu numa família muito pobre, tá? Com 3 anos de idade, a família toda tinha que trabalhar para ganhar um pãozinho de cada dia. E não tinha com quem deixá-la. Então ela ia com a irmã mais velha, levava a uma família onde ela trabalhava de empregada doméstica para ganhar o dinheirinho dela lá e a irmã estaria por perto para ser cuidada. E ela foi abusada nessa casa, está entendendo? Cresceu a vida toda com um desejo de suicídio, sabe? Que eles são demônios, entende? Espíritos maus, entendeu? Espíritos maus. Lá pelas tantas, alguém falou da congregação para ela, foi congregar, deve ter gostado dos cultos, que é tudo misticismo, né? Mas ela era espírita, a vida toda foi uma mulher que frequentou o centro espírita, família espírita. Então gostou da congregação, porque também é um espiritismo danado, né? É um misticismo, espiritismo danado, entendeu? Há 20 anos atrás, né? A crença geral era que o espírito tomava o ancião, o corpo do ancião lá na tribuna para falar com os crentes, entende? Espiritismo, incorporação, tá? E então, hoje já não é mais isso, né? O Jorge Cury mandou um ensinamento dizendo que não tem nada disso, é homens falando para homens, entendeu? Bom, então ela é criada no espiritismo, né? Aí falaram do batismo, né? Ela no desejo de se libertar dessa depressão terrível e esse desejo de destruir a sua carne, suicidar-se, foi e batizou. Mas não adiantou nada. Por quê? Porque não houve uma conversão. Ela não foi ensinada que aquele sangue derramado na cruz do Calvário é para a salvação de sua alma, que ela deveria somente confiar nesse sangue, mais nada. Não, ensinaram muletas, né? Muletas das boas obras, da firmeza, da fidelidade, do batismo, da igreja, essa coisa toda que não salva ninguém. Cria homens religiosos. Lembrando, os religiosos é que mataram o Senhor Jesus. Entendeu? Então, não funcionou, né? A depressão, o desejo de suicídio continuou nela. Aí lá pelas tantas ela foi assistir uma sessão espírita, né? Quando voltou, foi expulsa. Fora daqui, cadela, porca lavada, você é uma cadela que voltou seu próprio vômito, está fedendo, você é um cadáver. Liga aqui para mim, querendo suicidar-se, destruir sua vida. Entendeu? Por causa disso aí. Tem cabimento? Isso tem cabimento, uma coisa dessa? Entendeu? Que é isso? Que é isso? Entende? Então, estas são as minhas motivações. Tá? Estas são as minhas motivações. Então eu pergunto para você, né, meu querido CCB Verdades, hein? E realidade, né? Você, Carlos Zeinar, né? Quantos anos você tem de congregação? Hein? 30 anos,
tem 30 anos de congregação, eu fiz uma conta maluca, né? Eu falo que mataram milhares de crentes, e os que não mataram, tá? Desestruturaram a sua personalidade, porque o cara a única coisa que ele aprendeu é que Deus fala na boca daquele homem, que é uma grande mentira, tá? Isso não acontece, tá? É mentira. A única coisa que ele aprendeu é isso. E esse homem que é a boca de Deus na terra está dizendo lá na tribuna: você é um cadáver, você está morto, você não é das minhas ovelhas, seu fim é o inferno, fora daqui. Essas pessoas falam: bom, já que Deus não sou mais das suas ovelhas e que não tenho chance de salvação, se atiraram no pecado, no vício, na droga, na prostituição, entendeu? Destruindo as suas famílias também, né? Saí de casa até que saíram pelas estradas, se alimentando de restos de lata de lixo, abandonando suas famílias, entende? Destruíram. Quando você atinge um chefe de família, uma mãe de família, você destrói sua família também. Eu conheço a parábola do bom pastor que deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela ovelha que está perdida. Encontrando-a, coloca sobre os ombros, traz de volta para casa, chama seus amigos, seus parentes, comemora com eles, fala: veja, ele fala: veja, olha, achei a minha ovelha perdida, está aqui comigo, vamos comemorar, entende? E cura suas feridas e coloca no meio do rebanho. Isso está aí, no capítulo 15 de Lucas. Mas não conheço a parábola do pastor que abandona 600, 700 crentes, 600, 700 ovelhas, para enxutar um cão, que na cabeça deles, não é uma ovelha, é um cão que está morto. Você é um cão, você é um cadáver. Até as criaturas falam que ninguém chuta cachorro morto. Não, o cara abandona 600, 700 ovelhas, como eu vi acontecer, para chutar aquilo que ele entende, que ele acha que é um cadáver, está morto. Entendeu? Então, essas são as minhas motivações, filho. São estas minhas motivações, tá? Agora, eu pergunto para você, né? Quais são as suas motivações se receber verdades e realidade? Quais são as motivações que levaram você a se indignar contra a congregação, ser um opositor da congregação? Faça favor, conta para nós. Carlos Zeinar, eu pergunto para você agora. Vou fazer uma perguntinha aqui para você. Você tem 30 anos de congregação? Eu fiz uma conta maluca, eu falo em milhares, né? Milhares de almas mortas por estes homens, milhares de famílias. Apresentei uns números malucos, né? Que teriam matado milhares, mais de 1.200.000. Eu cheguei. Tá? Vamos fazer uma conta aqui, tá? Nesses 30 anos, tá? Em 1974 até 2004. De 1974, quando me casei com a minha esposa. E 2004, quando fundamos lá a AMCCB, estávamos perto de fundar a AMCCB. Ao longo desses 30 anos eu vi 3 casos, tá? Que eu já contei aqui para vocês, né? Tá? Eu vi 3 casos. 1 se suicidou e 2 sobreviveram, mas às duras penas, tá? São sobreviventes, tá, ok? Um deles, que era o pintor que pintava a minha casa, o filho dele deu testemunho para mim que o pai confessou que tinha certeza do perdão do Senhor Jesus por pecado que ele cometeu. Entendeu? E o outro sobreviveu, né? Porque tomou consciência do ensino do Senhor Jesus e da sua palavra. Entende? E ele também não havia adulterado nada, o problema era outro. Entendeu? Procura o Reginaldo Fernandes no Facebook, vocês vão conversar com ele. Entende? 3. 1 se suicidou e 2 sobreviveram, né? Numa situação terrível, né? Que isso aí gera uma depressão infernal, né? Considerando que uma congregação, a metade das pessoas, dos crentes lá, são todos, têm idade acima de 50 anos, né? Vamos dizer que
são 3 milhões e meio, vamos pegar um número menor, 3 milhões. 1 milhão e meio são crentes com idade acima de 50 anos. Vamos pegar 10% desse 1 milhão e meio, né? Dá 150 mil. São pessoas que vivem na congregação já há 30 anos. Tá? Então dá 150 mil. Vamos pegar, tá, 10%, que o número é muito maior, tá? Os 50% desses 150 mil que viram o que eu vi. 3 pessoas, uma se suicidou e 2 sobreviveram, mas tiveram as suas famílias destruídas, profunda depressão e tal. Dá 75 mil. Não, mas 50% é muito, né? Vamos ficar com 10%, vai dar 15 mil. O que você acha desse número? Fala para mim, é pouco, é muito? Me dá a sua opinião. Entendeu? Então é isso. Tá? Então me dá. Agora, se você viu, Carlos Einar, se você viu isso acontecer, se você receber verdades e realidade, viu também na sua vida, na congregação, almas sendo assassinadas, expulsas do templo, tá? E ficou calado, não se manifestou contra isso, você também é cúmplice desses crimes. Você vai responder por isso. Tá? É cúmplice desses crimes. Porque, veja bem, é simples isso. Se o meu vizinho aqui do lado é uma pessoa muito boa, estou só usando como exemplo, tá? Se uma pessoa aqui do lado, da minha casa, eu souber que ele pega criancinhas aí na rua, leva para sua casa, estupra essas crianças e solta aí pela rua sangrando, e eu não denunciar esse homem, eu sou cúmplice. Sou cúmplice dos crimes dele. Vou responder da mesma maneira. Entendeu? Então, vejam, vocês já estão numa situação difícil, tá? Porque vocês não confessam a sua própria salvação. Vocês confessam uma salvação condicional. Vocês vão entrar no céu se vocês forem firmes e fiéis. Tá? E como vocês não são fiéis coisa nenhuma, não são firmes e fiéis coisa nenhuma, são firmes que nem uma geleia, então vocês estão danados, né? Porque vocês não creem no Senhor Jesus. De fato é isso. Vocês não creem no Senhor Jesus, vocês não creem na suficiência do sangue de Jesus, vocês querem entrar na congregação, querem dar uma ajudinha para ele. Com isso vocês estão botando de lado a suficiência do sangue. Tá? E fiquem sabendo, isso aí não há nada mais sagrado em toda a Bíblia do que o sangue derramado na cruz do Calvário. Tá? Vocês tinham que limpar a boca com água criolina. Tá? Com criolina, limpar a língua para falar o nome do Senhor Jesus, tá bom? Bom, então eu quero saber as suas motivações, por que você receber verdades e realidade, né? Se manifesta um opositor ferrenho da congregação, como você diz, né? Fale para mim as suas motivações, né? Tá aí as minhas motivações, tá? Eu tenho prova disso, tá? Não se engane, tá? Não se engane, eu tenho prova disso. Está convidado aqui para vir à minha casa, conhecer a minha família, congregar com os irmãos aqui da minha comum congregação, saber quem eu sou. Tá? Não sou melhor do que ninguém, por favor. Tá? Não sou melhor do que ninguém. Tá? Ok? Já contei meu testemunho de vida cristã, um testemunho que não há em toda a congregação, talvez não tenha um. Tá ok? Que aos 20 anos, na obediência do ensino da palavra do Senhor Jesus e de pregar, fez o que fiz. Fez o que eu fiz. Não tenha um. Eu acredito que não tem. Tá? Isso é para esfregar no seu nariz, ó, a diferença, tá? Entre aquele que crê no Senhor Jesus, que é nascido de Deus, e o homem que é religioso, que não nasceu de novo. Esfregar no seu nariz para mostrar essa diferença que você não está querendo entender. Contei no vídeo anterior o que fiz quando eu entendi que o Senhor me salvou para
para pregar a sua palavra, o seu evangelho, para pregar a salvação. Eu contei o que eu fiz. Tá aí meu testemunho. Ó, são 18 anos. 18 anos que eu escrevo e faço vídeos, né? Ao longo desses anos, nunca usei desse recurso. Fui ofendido, insultado, agredido, maltratado, toda sorte de calúnias levantada contra a minha pessoa. Nunca usei desse recurso, mas estou fazendo como fez o apóstolo Paulo lá no capítulo 9, tá? Que ele fez a defesa, né? A sua defesa, lá perante os crentes da cidade de Coríntios. Porque os crentes da cidade de Coríntios diziam que a presença dele é fraca, a palavra é desprezível, as cartas são fortes, mas a presença dele, física, né, que ele era um sujeito baixinho, né, é fraca, e a pregação, a sua palavra, é desprezível, né? Acho que é mais ou menos que nem eu, né? De vez em quando eu dou uns tropeços aí para explicar o meu pensamento. Tenho dificuldade de elocução, né? Acho que talvez fosse isso, não sei, né? E também lá no capítulo 9, então, eles certamente metiam o pau nele, né? Dizendo, porque Paulo diz, não temos nós o direito de comer e beber, né? Certamente metiam um pau nele, porque ele visitava as pessoas, e lá fazia refeição também, né? Metiam um pau nele, esse cara é vagabundo, não quer trabalhar, né? Por isso ele diz, não temos nós o direito de deixar de trabalhar como os demais apóstolos, né? Não o consideravam como apóstolo. Por isso ele fala, não sou eu. Se eu não sou apóstolo para os outros, eu o sou para vocês, porque vocês são o fruto da minha pregação. Entende? E lá ele se defende porque que ele não quis receber dinheiro da igreja de Corinto. Né? Por quê? Porque os caras tinham a língua muito comprida. Língua comprida. Entende? Acusando por causa do dinheiro, né? Que o dinheiro, presta atenção, você, né, se receber verdades e realidade, né? Não sei se você um dia foi da roça, né? Se usou um dia a enxada para fazer a sua plantação, usou a enxada. Olha aqui, invento bonito dos homens, né? Enxada. Ajuda bastante, né? Quando você vai fazer a sua horta. Não é bom? Não é uma boa ferramenta? É muito boa. Mas se você usar a enxada para bater na cabeça das pessoas, é um mau uso que você está fazendo da enxada. Entendeu? Assim é o dinheiro. Se você faz um bom uso dele, entendeu? Não há o que condenar. O que condena, o que é condenável é o mau uso do dinheiro. Tá? E você, já mostrei, falei um pouco a respeito, se você investigar, você vai encontrar muito mais, né? Igreja que tem um trabalho extraordinário de missões, levando o evangelho para outras nações, para aqueles que, se você não sentar do lado dele, nunca vai ouvir, pedindo dinheiro, pagando dízimo, né? São os tais dos mercenários que vocês dizem. Na verdade, tá? O mercenário é que recebe, mas o seu propósito não é legítimo, tá? Entendeu? Então, aí vocês usam os piores exemplos, né, para condenar o título de pastor e o recebimento de dinheiro na coleta, essa coisa toda, né? Pedir dinheiro, tal, dízimo, essa coisa toda. Você usa os piores exemplos, esquecendo que são milhões, né, de gente recebendo dinheiro e fazendo aquilo que deve ser feito, quando vocês não fazem. O dinheiro da congregação é só para construir belos templos, né, para os filhos, dos netos, dos anciãos reinarem sobre a nossa irmandade. É isso aí só. Mais nada, né? Nem para pregar o evangelho para o seu vizinho da casa ao lado vocês são competentes. Bom, aliás, nem sabem o que é o evangelho. Bom, para o vídeo por aqui, está comprido demais, né? Ih, rapaz. Tem mais, filho. Não fique agitado, não fique nervoso, sabe? Calma. Mostra o Espírito de Deus que habita em você. Sem agressão, tá? Não precisa me agredir, não. Se quiser, tá livre, né? Para mim são medalhas.
Sabe aquela medalhas que o Senhor, naquele dia, estou torcendo para que você entre na glória de Deus comigo, porque eu vou entrar. Independente das coisas que acontecerem na minha vida. Tá? Não tem o que possa me separar do amor de Deus. Né? Nem o que eu faço, ou o que vier a fazer. Nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus. É um negócio incrível, fantástico, lindo mesmo. Tá? Onde eu estou, Ele está. Onde Ele está, eu estou. Entende? Rapaz, é dura a vida, né? Entendeu? Então, naquele dia, eu estou torcendo que você entre comigo nessa glória maravilhosa, né? E você vai ver, né? Ele me chamar, irmão Jair Ferreira do Amaral, vem aqui, ó, receber a sua medalhinha, seu galardãozinho aqui, ó, vem cá, vai colocar aqui no meu peito, entendeu? Tá? Por isso, pode baixar o cajado. Não tem problema. Eu recebo com muita alegria, porque isso vai resultar em prêmios, recompensa, galardões, reconhecimento. Fiquem todos os dois na paz gloriosa do meu Deus, é o meu Deus que não é o seu, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo.